Escondido. Prefácio. Durante muito tempo, os habitantes de uma determinada cidade vêm enfrentando muitas misérias, tristezas e sofrimentos. O rei deste lugar encontra-se desesperado, pois o inverno chegou e as coisas na região estão decaindo cada vez mais. Desgostoso com o curso das coisas e angustiado por ver que seu povo está à beira de um colapso, o rei desabafa com um de seus mensageiros, e este o aconselha a pedir ajuda a um jovem que mora em outra região, a fim de que ele vá até uma floresta encantada em busca de um misterioso tesouro escondido, o qual é a última esperança para evitar a destruição da cidade. Será que o jovem aceitará ajudar o rei que está aflito? Será que é possível encontrar o tão falado tesouro escondido? E o que será que pode ser visto em uma floresta encantada? As respostas dessas perguntas e muito mais contém nas páginas deste exemplar. Capítulo 1. Aca, a cidade turbulenta. Aca, cidade extremamente populosa, muito distante das cidades vizinhas e governada pelo rei Addan-Arquelau, enfrenta o inverno mais intenso de todos os tempos. Mas o frio externo não é tanto o problema, visto que seus habitantes estão vivendo de um lado a outro, perdidos em disputas sem sentido, loucos para sanarem seus múltiplos desejos, incluindo os pervertidos. E nisso não enxergam o quanto perpetuam o caos na região. Sim, o inverno nos corações dessas pessoas é tão imenso ao ponto de elas não verem a fome, perversidade e negligência se espalhando. Não enxergam o tanto que a solidão cresce e o quanto cada habitante torna-se descartável, como se fosse uma peça de mobília ou um lixo não reciclável. Diante desse cenário tão frio, Addan-Arquelau encontra-se preocupado, pois Aca exala perturbações. Está evidente que sua destruição está às portas. Desesperado, o rei, que não consegue dormir, chamou Hermes antes do sol nascer, que era o seu espião e mensageiro de confiança. E quando ele chegou, começaram a conversar. Hermes, vejo que Aca não está bem. Noto que as leis não estão sendo cumpridas, visto que meu povo as tratam como algo sem valor. Também observo o desequilíbrio entre os habitantes, pois enquanto uns possuem coisas além do necessário, outros estão padecendo por não terem o básico, a própria sobrevivência. E como o inverno está dificultando a chegada de alimentos e de tantos outros suprimentos, se o povo continuar agindo como está, certamente Aca padecerá. Hermes, precisamos de ajuda, pois este povo está obstinado em seus próprios desejos. Não estão dando ouvidos nem para mim, que sou o rei. Vossa Majestade, já ouviu falar do tesouro escondido que fica na floresta Ciene? Ciene? Está falando daquela floresta longínqua, a qual todos que ousaram entrar à procura do tal tesouro simplesmente não conseguiram voltar? Sim, Vossa Majestade, me refiro a essa floresta. Ô louco, Hermes! Aca está à beira de um colapso e você sugere que eu mande alguém daqui para morrer nessa floresta em busca de um tesouro que parece mais uma lenda do que uma realidade? Senhor, Aca está morrendo. Acredito que não temos muitas alternativas. Além disso, eu não sugiro que envie alguém daqui, até porque, do jeito que o povo está, não vejo ninguém apto para tal missão. Porém, na cidade de Olimpas há um jovem chamado Christopher. Pelo que sei dele, é destemido, de boa linhagem familiar e de boa fama. Talvez ele busque o tesouro escondido. Hermes, por que razão acha que ele faria isso por nós? Nem daqui ele é. Senhor,
A cidade de Olimpas tem como lei universal o amor ao próximo. Então, quem sabe, diante de um pedido de ajuda vindo de sua parte com sinceridade, Christopher aceite a missão. Bom, mediante a situação que estamos, não vejo outra alternativa a não ser pedir ajuda. Hermes, vá até esse tal de Christopher e diga que eu, Adam Arquelau, tenho algo sério para tratar com ele. Após ouvir tais palavras, Hermes rapidamente foi rumo a Olimpas, a fim de trazer Christopher diante do rei. Capítulo 2. Olimpas, o contraste de Aca. Enquanto Aca enfrentava momentos frios e sombrios, principalmente dentro dos corações de seus habitantes, Olimpas, que era governada pelo rei Acamon, emanava sossego, equilíbrio, paz e harmonia, independentemente se estava na primavera, verão, outono ou inverno. E enquanto Aca tinha inúmeras leis que, apesar de boas, não eram cumpridas por seu povo, Olimpas tinha apenas uma única lei, a saber, amor ao próximo. E como todos os seus moradores realmente entendiam o que isso significava, consequentemente, ninguém ocasionava danos a ninguém. Todos viviam em seus lares sem perturbar uns aos outros, incluindo os vizinhos. Todos trabalhavam onde melhor se encaixavam, sem reclamar e cobiçar algo do próximo. Todos possuíam as coisas com equilíbrio e ninguém extorquia nada do semelhante. Todos zelavam daquilo que lhes pertencia e ninguém praticava vandalismo. Tudo em Olimpas fluía com ordem e decência, por isso só tinha progresso nesta cidade. Dentre todas as famílias desta cidade tão maravilhosa, havia uma que se destacava: Teodoro, sua esposa Lúcia e o filho único do casal, chamado Christopher. Por serem pessoas tão iluminadas, tão comprometidas e tão respeitáveis, não era de se estranhar o carinho que Acamon nutria por eles. Assim como não era de se espantar o quanto diversos reis de cidades vizinhas queriam usufruir dos talentos dessa família. Porém, não era tão fácil conseguir algo dela, porque Teodoro, Lúcia e Christopher sempre procuravam discernir quais pedidos de ajuda eram sinceros e quais eram egóicos. Depois de 11 horas viajando a cavalo, Hermes chegou em Olimpas durante o entardecer e, sem pestanejar, foi ao encontro do rei Acamon, a fim de expor a situação de Aca. Saudações, Vossa Majestade! Eu, Hermes, venho em nome do rei Adam Arquelau, da cidade de Aca, pedir vossa permissão para reportar-me a Teodoro, visando levar o filho dele diante de meu senhor, pois ele tem uma missão importante ao jovem. Hermes, bem sei a situação que se encontra Aca, pois sua fama tem percorrido por toda a parte, e eu já esperava que Adam caísse em desespero. Afinal, de que adianta tantas leis se não há conscientização acerca delas? Vamos fazer o seguinte: como já está escurecendo e a família de Teodoro recolhe-se cedo, já que é o costume do meu povo, pedirei para um de meus servos acompanhá-lo ao quarto de hóspedes, e amanhã, depois que o sol nascer, fique à vontade para ir até o seu objetivo. Hermes acenou com a cabeça em sinal de concordância. Então foi direcionado até o aposento ofertado. O dia amanheceu e Olimpas estava, como sempre, radiante, pois todos procuravam agir como o sol, brilhar, sem esperar lucros ou elogios. E Hermes, bem cedinho, não perdeu tempo e foi à casa de Teodoro, visto que tinha urgência em sua tarefa. Chegando lá, ao avistar o pai de família no portão da casa, disse: Saudações, Teodoro! Sou Hermes e venho em nome do rei Adam Arquelau,
da cidade de Aca, pedir sua autorização para levar seu filho diante de meu senhor, pois ele tem uma missão importante para o rapaz. Olá, Hermes. Ouvi dizer que Aca está indo de mal a pior. Lamento muito por seus habitantes estarem tão cegos e iludidos nos próprios desejos. Mas por que seu rei anseia pelo meu filho? Senhor, de fato, minha cidade está à beira de um colapso, e não vemos outra solução a não ser pedir a ajuda de seu filho para buscar o tão falado tesouro escondido que fica na floresta Siene. Quando Hermes citou Siene, Lúcia, que estava no quintal da casa, logo se intrometeu na conversa. Com licença, eu ouvi bem? Seu rei solicita nosso filho para ir em busca do tesouro escondido que fica na floresta Siene? Sim, senhora, é isso mesmo que ouviu, disse Hermes. Teodoro, disse Lúcia, ouvi dizer que essa floresta é cheia de magia. Dizem que tem muitas coisas estranhas por lá. Além disso, ouvi dizer que todos que tentaram pegar o tal tesouro não voltaram nunca mais. Querido, Christopher é nosso único filho. Melhor deixá-lo fora dessa história, não acha? Querida, em vez de darmos lugar ao medo e à posse, seria melhor chamarmos Christopher para que ele decida se quer ir ou não ouvir o que o rei Adam tem a lhe dizer. Nosso filho não é mais aquele menininho. Ele já tem 18 anos. É forte, alto, tem boas habilidades mentais e físicas, além de uma boa base familiar. Então, por gentileza, vá chamá-lo, meu amor, pois ninguém melhor do que Christopher para decidir se vale ou não a pena aceitar a missão do rei de Aca. Ao ouvir as palavras de seu esposo, Lúcia respirou fundo, pensou por alguns segundos e foi chamar seu filho. Ao retornar com ele, Teodoro falou: Christopher, meu filho, este é Hermes, mensageiro de Adam Arquelau, rei de Aca. Você, tanto quanto eu e sua mãe, sabe o quanto essa cidade está perturbada, e o rei dela supõe que você possa ajudá-lo. O que você tem a dizer sobre isso? Meu pai, Olimpas é o que é porque cada um de nós tem consciência e respeito com relação à lei daqui. E os habitantes de Aca não deixam de ser nossos semelhantes. Todavia, antes de tomar qualquer decisão em favor deles, julgo por bem conversar pessoalmente com o Senhor Arquelau. Afinal, nada melhor do que olhar nos olhos e sentir a energia que emana de quem nos pede alguma coisa. Após tais palavras, o jovem entrou em casa, equipou sua mochila com algumas coisas, despediu-se de seus pais e partiu, junto com Hermes, rumo ao rei Adam. E, para seguir viagem até Aca, o cavalo Sansai, como de costume, foi o escolhido por Christopher. Capítulo 3. Chegando em Aca. Depois de horas viajando, Hermes e Christopher chegaram, à noite, em Aca. O coração do jovem ficou apertado assim que pisou na cidade, pois a energia que ela emanava era tão fúnebre, tão egoísta, tão fútil, que não haveria a possibilidade de um sujeito tão sensível e puro não perceber que ali estava um povo precisando de ajuda. Adam, que não dormia há dias, não via a hora de conversar com o rapaz. Por isso Hermes não hesitou em levar o moço até o rei, mesmo sendo de noite. Assim que se encontraram, o rei se adiantou. Seja bem-vindo, Christopher. Sou Adam Arquelau, rei desta cidade. E, sinceramente falando, precisamos de sua ajuda para... Desculpe-me interrompê-lo, majestade, mas Hermes já me adiantou o assunto, disse Christopher. E só pelo que senti ao pisar nestas terras e por observar que o Senhor diz precisamos no lugar de preciso, percebo que o que está em jogo não é uma ajuda que visa um benefício próprio, mas sim um bem-estar mútuo.
o bem de todos nesta cidade. De onde vem tanta percepção, sendo que és tão jovem? Questiona o rei, surpreso. Não se atente ao que é aparente, Sr. Arquelau, pois a idade cronológica nem sempre revela a idade espiritual de um sujeito. Por isso que nós, Deolimpas, não julgamos as coisas pela aparência. Interessante, muito interessante, disse o rei com um semblante admirado. Então, mediante sua percepção, você aceita nos ajudar? Melhor dizendo, irá em busca do tesouro escondido na floresta Siene? Sim, majestade. Pode contar comigo. Gratidão, jovem guerreiro. Mas suponho que apenas dizer gratidão não lhe ofertará muita coisa. Há algo que eu possa fazer ou dar a você como forma de agradecimento, se conseguires retornar com o tal tesouro? Vossa Excelência, nós, Deolimpas, somos como o sol. Brilhamos sem esperar lucros ou elogios. Sendo assim, não se preocupe em querer fazer ou me dar alguma coisa. Meu ganho vem justamente por eu ser quem sou. Ao ouvir o jovem falar tais coisas com tanta convicção, seriedade e serenidade, Ada apenas olhou dentro de seus olhos e, com muita ternura, disse: Hermes irá mostrar teu quarto de hóspedes. Fique à vontade. Se precisar de algo do meu reinado, pegue, faça como julgar melhor, pois amanhã bem cedinho você terá uma longa jornada pela frente. E desde já lhe digo, vá e volta em paz, Christopher. Capítulo 4. A caminho de Siene. O sol ainda nem nascera e Christopher já estava pronto para partir rumo a Siene. E além dos alimentos e suprimentos básicos para aguentar a viagem e conseguir manter-se vivo dentro da floresta, ele levava dentro de sua mochila uma caneta e um caderno em branco. Afinal, nunca se sabe o que poderia precisar anotar ali. Quando estava prestes a montar em Sansai a fim de seguir viagem, Hermes apareceu, dizendo: Jovem, não sei se você sabe, mas Siene não é uma floresta qualquer. Pelo que andei espiando e ouvi falar por aí, lá contém criaturas estranhas. Chamam-nas de mágicas. Eu realmente não sei como defini-las. Em todo caso, peço que tome muito cuidado. Nós, Deaca, precisamos de sua ajuda, mas não posso negar que me parte o coração saber que você corre riscos. Não se preocupe, Hermes. Ficarei atento a tudo e a todos que eu cruzar. E, de coração, se eu encontrar o tal tesouro escondido, realmente espero que ele os ajude. Agora vou indo, e tente acalmar o Sr. Adam, pois até que eu volte as coisas em Aca tendem a piorar. Hermes despediu-se, com lágrimas nos olhos, do jovem guerreiro. E enquanto ouvia se afastando de Aca, junto de Sansai, acenava com a mão dando tchau, sussurrando: Que a força esteja com você, Christopher. Após 2 dias na estrada, finalmente Chris chegou na trilha que conduz à entrada em Siene. Ela é uma floresta diferente e para adentrá-la é preciso cruzar um enorme portão. E quando o jovem ouviu, desceu de Sansai visando abri-lo. Só que de repente uma energia muito forte se fez presente e uma voz feminina e suave falou: Olá, Christopher. Não me admira você por aqui. Quem está aí? Como sabe o meu nome? Eu sou aquela que sabe de tudo. De mim tudo se origina. Posso ser luz ou trevas. Tudo depende de como as pessoas me veem e aplicam minhas palavras tão belas. Não é possível. Quem está falando comigo é uma... abelha? Meu nome é Sofia, e bem sei que em você
há um grande potencial para enfrentar o que contém por trás deste portão. Muitos vieram até aqui em busca do baú, o famoso tesouro escondido. No entanto, pobrezinhos, não passaram da primeira etapa do percurso. Como assim? Existem etapas até chegar ao tesouro? Preste muita atenção, rapaz. Todos que vieram e tentaram encontrar o baú não tiveram êxito, pois seus corações não eram puros. Eles visavam algo para sanar os próprios desejos. E para vencer as 7 etapas até chegar ao tesouro, tem que ser limpo de mão e puro de coração. 7 etapas? E há outros seres como você lá dentro? Ou seja, insetos ou animais que falam? Há muito mais do que seres como eu lá dentro, disse Sofia com um sorriso terno. Por isso você precisa ficar atento e, acima de tudo, não dar lugar ao medo. Entendi. Há rumores de que há coisas mágicas nesta floresta. Outros chamam de seres místicos. Pode me falar algo sobre isso, Sofia? Não se preocupe com o que irá encontrar, mas sim em como lidar com o que os seres que você irá topar vão lhe proporcionar. Preste atenção, o baú está protegido por 7 etapas e cada uma delas tem uma espécie de guardião. Isso significa que você só conseguirá avançar no caminho que leva ao tesouro se vencer o que cada guardador lhe propor. Siene é conhecida como a Floresta das Chaves, pois ela tem muitos mistérios a serem desvendados. Entendi. Tomarei cuidado e seguirei atento. Também cuidarei de Sansai assim que entrar na... Não, Sansai não poderá ir contigo, interrompeu Sofia. Ele realmente é um cavalo brilhante, forte e bem leal. Entretanto, o caminho para o tesouro permite apenas um indivíduo. Por isso, o portão só abre quando alguém se propõe a entrar sozinho. Então, além de Sansai não me acompanhar, você não irá? Não, Christopher. Essa missão é só sua. Mas prometo ficar aqui, zelando por Sansai até você retornar. E, sinceramente falando, sei que tens potencial para tal feito. Se permanecer atento e limpo de mão e puro de coração. Agora vá, jovem guerreiro, pois Aka precisa de ti, e o povo de Olimpas sente tua falta, principalmente tua família. Após refletir em tudo que Sofia disse, e depois de despedir-se dela e de Sansai, Chris caminha até o portão, que se abre lentamente. Sem demora, o jovem entra na floresta e, para sua surpresa, a abertura se fecha e simplesmente desaparece. Logo em seguida, uma voz grossa ecoa: Vida ou morte, você decidirá sua sorte. Morte ou vida, tudo depende de como você caminha. Uma vez dentro de Siene, só sai daqui quem não teme. Pela primeira vez em sua existência, o jovem teve uma experiência sobrenatural. Afinal, de onde veio aquela voz, se diante dele não havia absolutamente nenhum ser físico? Christopher se lembrou do conselho de Sofia. Então contornou o medo que quis invadir seu coração. Respirou fundo e disse a si mesmo: Vamos lá, Chris. Você tem um povo precisando de você e outro com saudades de você. E se aquele portão simplesmente sumiu, então talvez ele apareça e irá se abrir se eu vencer o que está por vir. E então, pôs-se a caminhar. Capítulo 5. O primeiro guardião. Enquanto caminhava, tudo analisava. A textura das folhas, o cheiro diferente que Siene emanava, o canto de algumas aves, a terra em que pisava. Chris estava consciente de que tudo ali
era muito diferente. A floresta por si só era pura magia, pois uma vez ali dentro é como se o tempo não existisse. Não havia anoitecer ou amanhecer, existia apenas uma única iluminação, que não era nem tão forte nem tão fraca, e isso transmitia uma sensação de relaxamento. Por estar tão envolvido com tudo que via e sentia, Chris sentou em um tronco de árvore caído no chão, já que queria contemplar mais e mais aquele lugar. De repente, brotou em sua mente este pensamento: tudo aqui parece tão calmo, me sinto tão bem, é como se não existisse problemas no mundo. Olha só como tudo aqui é formoso, olha a beleza destes frutos. E o que dizer deste lago? Nunca vi um lago tão limpo em toda a minha vida. Talvez eu devesse ficar por aqui e... Entretanto, antes desse pensamento ser concluído, é como se Christopher voltasse à razão e logo falou a si próprio: o que estou fazendo? Por um momento ia me esquecendo do propósito de eu vir parar aqui. De onde veio aquele pensamento? Que horror! Parece que eu não sou apenas eu. É como se fosse uma outra pessoa falando através de mim. Que estranho! Por um momento eu quase me rendi ao relaxamento que este lugar emana. De repente, enquanto conversava consigo mesmo, uma risada bem sarcástica ecoava do outro lado do lago. Ao ouvi-la, Chris levantou-se e começou a procurar o autor dela, dizendo: Quem está aí? Ora, o que um moleque como você faz em si? Nunca vi alguém tão lerdo, pois nem sentiu minha presença próxima de seus ombros, semeando algumas questões. Cadê você? Por que não aparece? Então foi você quem lançou aquele absurdo em minha mente. Apareça! Assim que gritou apareça, uma coisa movimentou-se em uma velocidade absurda sobre as águas do lago. Era algo tão rápido ao ponto de atravessar o lago, dar uma rasteira no rapaz e retornar ao outro lado sem ser pego. Mas, mesmo caído ao chão, Chris conseguiu fixar os olhos no outro lado das águas. E então viu o autor do pensamento egoísta e da rasteira que levara. E então, seu molenga, gostou de pedir minha aparição? Eu sou o Idekel, o lagarto mais veloz deste mundo. Sou capaz de andar sobre as águas e de ficar invisível. Suponho que você seja mais um daqueles humanos idiotas que estão atrás do tesouro escondido. Acha mesmo que irá seguir facilmente pelo caminho que leva ao baú? Quanta ingenuidade! Então você é o primeiro guardião do tesouro? Disse Christopher enquanto se levantava. Olha aqui, eu não sou como os outros que vieram para cá e que nunca conseguiram sair. Minha intenção é boa, quero ajudar um povo que está... Oh, deixe-me adivinhar. Você vai vir com aqueles discursos bonitinhos de solidariedade? Os humanos são tão previsíveis, sempre tentando atingir algum objetivo, se escondendo atrás do bordão, ajudar o próximo. Ei, eu já disse que não sou como os outros. Não é justo julgar uma pessoa pelos comportamentos ou erros alheios. E Dekel, percebendo a insistência e seriedade na voz do rapaz, parou com os sarcasmos e, em um tom bem sério, disse: Vamos ver se você não é como os outros. Vou lhe propor um desafio, uma charada, para ser mais específico. Se você me convencer com sua resposta, lhe concederei minha habilidade de andar sobre as águas, a fim de que siga rumo ao tesouro. Afinal,
não há outro caminho até o baú a não ser passar para este lado do lago. Porém, se a sua resposta não for satisfatória, estas águas transformar-se-ão em um monstro terrível que irá destruí-lo. Ao ouvir isso, Christopher respirou fundo. Manteve a mente focada no motivo de estar em Siene e disse em alto e bom tom que estava pronto para o desafio. Então, disse-lhe Hiddekel: Preste atenção. Ao mesmo tempo que aquece, derrete. No mesmo instante que ilumina, pode ocasionar feridas. Dele muitos têm indiferença ao medo, outros têm grande apreço. Ele é mais conhecido por uma palavra de 4 letras, então saiba expressá-la com destreza. Senão das águas um monstro surgirá que, certamente, irá lhe tragar. Christopher ficou pensativo. Não parava de ruminar no quanto Aka precisava de sua ajuda. E só de cogitar em não ofertar uma resposta satisfatória àquela charada, seu coração apertava, pois imaginava a tristeza que invadiria os corações de seus pais, de todos os outros que o amavam e de Adam, que o esperava. Sim, a preocupação em não agradar Hiddekel com sua decifração estava tomando conta de sua mente. Em consequência, o medo de não sair de Siene começara a surgir. Contudo, por um momento, o jovem lembrou-se destas palavras de Sofia. Você precisa ficar atento e, acima de tudo, não dar lugar ao medo. Após um tempo meditando nisso e no enigma, Chris tornou a olhar para Hiddekel, que estava do outro lado do lago fitando, e disse-lhe: Deus! A resposta da sua charada é Deus, pois enquanto aquece o coração do homem, ele derrete a insensatez que faz o humano agir de maneira desnobre. Ele é o fogo que ilumina a mente de quem está perdido e, como resultado, ocasiona feridas nos desejos destrutivos a fim de destruí-los. Dele muitos têm indiferença ou medo, pois ainda não o investigaram com o devido respeito. E quem já o examinou, sente apreço e vive o amor. Ao ouvir isso, Hiddekel, desaparecendo lentamente e com um sorriso de satisfação, falou: Boa sorte, jovem. Você é o primeiro a seguir rumo às próximas etapas. O coração de Chris ardeu de alegria, pois sua resposta fora dada com base no estilo de vida que, em Olimpas, vivia. E isso fez com que ele recordasse deste ensino de seu pai. Quem fala a verdade não merece castigo, pois onde há sinceridade, existe o desejo de ser mais evoluído. Capítulo 6. O segundo guardião. Agora que tinha a habilidade de andar sobre as águas, Christopher atravessou o lago em busca do baú tão desejado. Embora ainda lhe faltassem 6 etapas para concluir, não conseguia conter a alegria de ter desvendado a charada proposta por Hiddekel. E por ter admirado tanto aquele enigma, pegou o caderno e a caneta que carregava na mochila e, sem demora, registrou-o junto de sua resposta. Talvez aquilo pudesse ser útil em algum momento. Após anotar tudo o que julgou necessário, Chris guardou seus pertences e seguiu viagem. Passou um longo tempo andando entre as árvores e ouvindo um som bem baixinho de fundo. Porém, foi impedido de continuar caminhando por causa de uma parede energética que se formou bem na sua frente. Parado e intrigado com aquilo, olhou para trás, para os lados e, por último, para cima, mas não via nada aparente,
Pelo menos não alguma coisa do tamanho de um lagarto ou talvez de seres maiores. No entanto, o som que até então era baixinho, agora estava mais alto. Chris ouvia com clareza um canto. Era uma voz feminina, suave, um som bem doce. Quem está aí? Questionou desconfiado. E quem é que pergunta? Retrucou a voz misteriosa. Eu sou o Christopher, da cidade de Olimpas. Estou aqui neste bosque visando encontrar o tesouro escondido. Tenho a intenção de, por meio dele, auxiliar o povo da cidade de Aca, pois o rei deles solicitou minha ajuda. Curioso, muito curioso. Um jovem tentando ajudar uma cidade da qual nem reside? E mais intrigante ainda é você ter chegado até aqui. Afinal, eu nunca vi alguém vencer Idekel. Após alguns minutos de silêncio, a autora da voz misteriosa apareceu em uma árvore que estava ao lado direito de Chris, dizendo: Eu sou Nofa, a cigarra que é dona desta voz fabulosa. Vês essa parede que se formou diante de ti? Pois bem, ela é fruto da energia que meu som emana. Através do meu canto, emito ondas sonoras que, além de ocasionar brisa, criam paredes de energia. E estas só podem ser destruídas por uma onda sonora maior do que a minha, assim como podem ser fortalecidas por frequências inferiores às minhas. Você gosta de música, rapaz? Sim, gosto, mas acho que não é hora para isso. Será que poderia me deixar passar? Oh, Chris, pelo visto ainda não entendeste. Seu destino não depende de mim, mas sim de ti. Afinal, cabe a tu destruir ou não a parede. Então que tal cantar alguma coisa para ver se libera o caminho? Mas atenção! Enquanto algumas músicas estão acompanhadas de sons e palavras que expressam harmonia e uma boa sabedoria, outras estão carregadas de falta de respeito, idiotice, vitimização e grosseria. Portanto, cuidado com o que cantará, pois se essa parede se estressar, certamente destruir-te-á. Christopher respirou fundo e lembrou-se mais uma vez do conselho de Sofia a respeito de manter-se atento e não dar lugar ao medo. Após equilibrar seus sentimentos e emoções, pegou seu caderno e anotou o alerta de Nofa com relação às músicas. Em seguida, recordou de quando tinha 12 anos de idade, mais precisamente de um episódio em que sentia dificuldade em executar uma determinada tarefa. Lembrara que sua mãe, Lúcia, o encorajava com uma bela canção durante aquela ocasião. Decidido em encontrar o tesouro escondido, Chris se posicionou em frente à parede e, com a cabeça bem erguida e com um controle formidável sobre a própria voz, cantou esta canção, a mesma que sua mãe usara na época rememorada. Tem jeito, a coisa tem jeito quando nos dedicamos com toda a força que carregamos dentro do peito. Tem jeito, a coisa tem jeito quando nos dedicamos com toda a força que carregamos dentro do peito. Então não desanima, persista, pois desistir não está permitido no livro da vida. Não desanima, persista, pois desistir não está permitido no livro da vida. Você pode progredir se quiser evoluir, e então saborear o melhor que a vida tem para nos dar.
Continue em frente, vá, seja valente, e não se esqueça de em cada momento se manter consciente. Olhe em sua volta, veja a oportunidade que brota, e não esqueça que o caminho é apreciado por aquele que está ligado. Então acorda, não se sabota, saiba fazer bom uso do presente que é agora, porque tem jeito, tem jeito, tem jeito. Quando terminou de cantar, num passe de mágica, aquela parede sumiu. Nofa, admirada com a canção, disse: fenomenal, puramente sensacional. Agora entendo como venceste Dekel. Vá em frente, Cris. Continue se dedicando com essa força que carregas dentro de teu peito. E lembre-se, Siene é um bom lugar para se viver de brisa. Então cuidado, muito cuidado para não se distrair durante tua busca, pois embora o tempo não exista aqui, fora daqui tudo está caminhando como vocês, humanos, estão acostumados. Christopher agradeceu pelo conselho e continuou sua caminhada rumo ao tesouro escondido. Porém, seguia com o coração um pouco apertado. Afinal, como será que as coisas caminhavam em Acre? E seus pais, o rei Acamon, seu cavalo Sansai, será que todos estariam bem? Não era fácil estar dentro de um lugar como Siene, sabendo que fora de lá tantas coisas poderiam estar acontecendo. Capítulo 7. O terceiro guardião. A busca pelo baú continua, e a cada passo dado é uma lembrança das coisas extraordinárias que viveu. A conversa com Sofia, o encontro com Edekel, a experiência com Nofa, o clima de Siene, tudo isso faz a mente do rapaz ferver enquanto ele percorre a trilha que conduz ao tesouro. Até o prezado momento, durante a jornada, Christopher via muitas árvores, flores, frutos, observava cores bem vivas, e vez ou outra ouvia sons agradáveis emanarem da copa das árvores. No entanto, à medida que penetra mais e mais dentro de Siene, o jovem nota que o caminho está ficando diferente. Começa a avistar madeiras petrificadas, outras caídas e cheias de umidade. Também há muitas folhas secas ao chão, e os sons atraentes cessaram. Agora ele escuta um barulho de alguma coisa rastejando. Cismado com tudo isso, continuou a andar com passos reduzidos, até que se viu forçado a parar, já que encontrara este obstáculo em sua frente, muitas madeiras e pedras amontoadas. Como remover tudo isso do caminho? E como escalar tudo aquilo a fim de continuar rumo ao tesouro? Essas foram algumas questões que incomodavam o rapaz, até que, de repente, ele escutou este som. Oh não! Isto está parecendo o som de uma cobra. E se eu estiver certo, será que ela é o terceiro guardião? Dizia o jovem com uma certa preocupação. Depois de falar consigo mesmo, Christopher viu sair de dentro daquele amontoado de madeiras e pedras uma serpente extremamente grande, com aproximadamente 12 metros de comprimento, cuspidora de fogo e olhos com pupilas verticais. Tomado pelo pavor e atônito com o que via, naquele momento apenas se lembrou da picada de cobra que um dia levara quando tinha apenas 7 anos de idade. Se na minha infância aquela sucuri, que mesmo não sendo venenosa, havia me causado problemas, imagina o que essa coisa fará comigo, dizia o rapaz dentro de sua própria mente. Enquanto o jovem estava paralisado e apavorado com o que estava diante de si, a grande serpente não hesitou em enrolar-se nele de um modo tal que não havia como ele se mexer. Feito isso, disse-lhe com um tom sardônico e fitando-lhe os olhos: Se eu quisesse destruir, não haveria ninguém e nada
que me impedisse. Me admira parecer um humano por aqui, pois nunca vi alguém resolver o enigma de Idekel com uma resposta satisfatória. Quem és tu e o que procuras em Ciene, medíocre mortal? Cris, esforçando-se para não balbuciar, respondeu: Eu sou Christopher, da cidade de Olimpas. Estou nesta floresta em busca do tesouro escondido. Por meio dele, tenho a intenção de ajudar o povo da cidade de Aca, a fim de que ele não pereça em suas ilusões, desequilíbrios e desejos desenfreados. Que bonitinho. Um jovem querendo ajudar pessoas de uma cidade da qual nem resiste. Que história comovente, disse a serpente em um tom irônico. Depois de 1 minuto de silêncio, a serpente continuou: Eu me chamo Sarai e você está em meu território. Portanto, minha casa, minhas regras. Não sei o que fizeste para chegar até aqui, mas não estou disposto a permitir que continue rumo ao tesouro sem antes lhe propor um desafio. Ah, rapaz, veja em seus olhos o quanto está lutando para não exalar o medo que o assola. Porém, se sua historinha for verdadeira, então é admirável você estar aqui, diante de mim, arriscando a única coisa que tens, que é a sua vida. Ao ouvir tais palavras, o jovem se manteve em silêncio, pois lembrou quando Sofia lhe disse para manter-se atento e não dar lugar ao medo. Só que a esta altura do campeonato não estava nada fácil praticar isso, já que ele tinha trauma de cobras por causa daquele ocorrido aos 7 anos de idade. Contudo, Aca precisa de sua ajuda e só sai de Ciene aquele que não teme. Assim, após respirar fundo, Cris olhou fixamente nos olhos de Sarai e disse com confiança: Estou pronto para seu desafio. E então, mantendo-se enrolado no rapaz ao ponto dele não conseguir se mexer, Sarai, olhando fixamente nos olhos do moço e através de um tom de voz firme e devagar, lançou este desafio: 3, 6, 9, 12. Tem a ver com um jogo que agrada tanto o público jovem quanto idoso. Se souber que jogo é, então deixarei você dar no pé. Mas se o nome do jogo errar, certamente irei te matar. Após lançar o enigma, Sarai apertou um pouco mais o rapaz e, visando amedrontá-lo, ficou repetindo, devagar e sem parar, estas palavras: 3, 6, 9, 12. Alguém destruirei com fogo e enxofre. 12, 9, 6, 3. Mas se o alvo for ligeiro, escapará desta vez. Diante daquela situação embaraçosa, a mente de Cris ficou muito agitada. E quanto mais a serpente repetia aquilo, mais ele se distanciava daquele conselho de Sofia e, consequentemente, o apavoro crescia. Porém, depois de alguns minutos refletindo sobre o motivo de estar em Ciene, ele conseguiu focar novamente naquela recomendação de Sofia. Portanto, através de um olhar mais atento para dentro da boca de Sarai, Christopher percebeu a existência de 4 símbolos desenhados em sua língua. Estes símbolos, na verdade, são conhecidos por naipes, sendo eles paus, copas,
espada e ouros. Depois de olhar bem para os naipes, Chris se lembrou de quando tinha 11 anos de idade. Recordou das horas de lazer que tinha em Olimpas, junto ao seu pai Teodoro. Lembrou de um dia em que seu pai lhe ensinou a jogar um jogo de cartas chamado truco. E, no final da partida, seu pai havia lhe dito: "Meu filho, nunca se esqueça disto. A travessia neste mundo é como uma partida de truco. Em um dado momento, a carta que outrora para nada servia, agora virou a manilha." "Caramba, meu pai tinha razão!" dizia Christopher consigo mesmo e dentro de sua própria mente. "Aquilo que até então era só um jogo, agora é o que me salvará desta enorme serpente." Quando o moço terminou de conversar consigo mesmo e depois que Sarai repetiu a frase 12, 9, 6, 3. Mas se o alvo for ligeiro, escapará desta vez. ele exclamou: "Truco! O nome do jogo é Truco!" Sarai, surpreso com a resposta certeira do rapaz, desenrolou-se dele lentamente enquanto dizia calmamente: Esperto, muito esperto. Agora, que tal deixarmos as coisas mais divertidas? Vamos jogar uma partida. Depois de dizer isso, Sarai transfigurou-se em uma forma humana vestida de mágico, retirou dos bolsos um baralho e disse ao rapaz: Se você ganhar esta partida, que já está truncada em 12 pontos, seguirá sua travessia. Porém, se perder, sua cabeça será o troféu da vez. E para não achares que vou roubar, deixarei as cartas você embaralhar. Chris, surpreso com tudo isso, notou que o baralho só tinha as cartas 3, 2, As, K, J e Q, com seus respectivos naipes. Aliviado por perceber que era com essas cartas que jogava com o seu pai o famoso truco paulista, embaralhou com confiança e, após distribuir as cartas, 3 para o oponente e 3 para si, virou justamente uma carta de número 3. Feito isso, Sarai debochou: Quem vira 3 não sabe o que fez. O jogo seguiu com uma certa tensão. Porém, como o jovem tinha em suas mãos uma carta de número 2, outra de número 3 e a manilha mais forte no caso daquela partida, uma dama de paus, então ele venceu Sarai. Afinal, embora este estivesse com cartas boas, sua manilha era mais fraca para aquela partida, já que era uma dama de ouros. Admirado com tudo aquilo, Sarai aplaudiu o rapaz com as mãos, dizendo: Parabéns, parabéns. Tenho que reconhecer que, além de ter acertado o nome do jogo, você jogou muito bem. Então vá, siga em frente para encontrar o baú tão desejado. Após dizer tais palavras, Sarai, ainda transfigurada em forma humana, através de uma magia, criou uma enorme escada com cartas de baralho, a fim de que Christopher passasse por cima daquele amontoado de pedras e madeiras e descesse com segurança ao outro lado, para continuar caminhando rumo ao baú tão procurado. Capítulo 8. O quarto guardião. Após descer a escada e caminhar um pouco, Christopher parou, sentou-se no chão, pegou seu caderno e escreveu tanto o enigma proposto pela cobra, quanto a resposta que havia dado a ela. O rapaz não via a hora de voltar a Olimpas, principalmente para compartilhar com seu pai a experiência que teve com Sarai. Afinal de contas, quem diria que o conselho de Teodoro, dado há anos, iria servir durante uma ocasião tão delicada? Depois de anotar tudo que julgou importante, o jovem guardou seus pertences, levantou-se
e voltou a caminhar. À medida que andava, notou que o cenário já não era como quando estava se aproximando de Sarai. Agora as árvores estavam vistosas, algumas cheias de flores e outras repletas de frutos, sem contar o aroma agradável que estava no ar. Além disso, começou a escutar um som muito encantador, vindo de uma flauta. Que coisa mais linda! Dizia o rapaz enquanto caminhava e contemplava tudo aquilo. O jovem andava e andava, enquanto tudo admirava. Porém, mais uma vez foi obrigado a parar, pois deparou-se com uma árvore gigante obstruindo o caminho. E nesta havia uma porta trancada, na qual tinha o desenho de um joio e de um trigo. E agora? Como passar para o outro lado e seguir rumo ao tesouro? Pensava o rapaz, enquanto olhava aquela grande árvore. Enquanto refletia no que poderia fazer, o som da flauta estava cada vez mais alto. Era evidente que quem a tocava estava se aproximando. Será que vou conhecer o quarto guardião? Perguntava o jovem a si mesmo, ao perceber que o som agradável estava cada vez mais forte. Quando o som da flauta cessou, do meio da mata, uma voz alegre masculina, cheia de energia, falou: Ora! Veja o que temos aqui! É surpreendente ver um humano por estas redondezas de Siene. Quem está aí? Perguntou o rapaz, repleto de curiosidade. Posteriormente, do meio das árvores e flores que estavam ao lado esquerdo do caminho que Chris percorria, saiu um fauno que dizia em um tom bem animado: Me chamo Farouk e vivo nesta região de Siene. Suponho que você esteja aqui em busca do tesouro escondido? Sim, estou, confirmou o rapaz. E posso saber o porquê dessa busca? O rei Adan Arquelau, da cidade de Aca, pediu minha ajuda para tentar trazer paz ao seu povo. Ele acredita que o tesouro escondido é a única chance para ajudar os habitantes de Aca. E você é da cidade de Aca? Não, eu sou da cidade de Olimpas. Intrigado com a resposta do rapaz, Farouk perguntou: Como se chamas, jovem? E por que aceitou ajudar uma cidade da qual nem reside? Me chamo Christopher e senti alegria em ajudar aquele povo porque percebi o quanto estão perdidos em suas ilusões e desejos desenfreados. Além disso, sigo fielmente a lei de minha cidade, que é o amor ao próximo. Portanto, quando realmente sinto que alguém precisa de uma ajuda, procuro colaborar. Interessante, muito interessante, disse Farouk em um tom de surpresa. Após uns minutos de silêncio, disse-lhe Farouk com um tom amigável: Você já deve ter percebido que não é tão simples percorrer este caminho que conduz ao tesouro escondido. Afinal, se chegou até aqui, certamente cruzou com meus amigos Edekel, Nofa e Sarai. E da mesma maneira que eles lhe propuseram alguma coisa para ver se realmente és apto a encontrar o baú, assim também eu farei. E aí, está preparado? Chris nunca tinha cruzado com animais falantes. Nunca tinha visto uma serpente como Sarai, cuspidora de fogo e com poder de transfiguração. E agora estava conversando com um fauno que quer lhe propor um desafio. Realmente, Siene é pura magia, pensava o rapaz. Sim, Farouk, estou pronto para o que der e vier, respondeu Chris em um tom animado. Entusiasmado com a resposta do rapaz, Farouk lançou este mistério. Ótimo! Então preste bem atenção. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se acertar o enigma, poderá prosseguir. Sol, fá, si, sol, fá, ré, mi, dó. Mas se achará de errar, tornar-se-á pó. A coisa em questão existe antes da criação deste mundão. Ela possui 7 letras e, quando lhe dão vida, torna-se indestrutível. Com certeza. Ela tem o poder para ajudar. Por outro lado, uma vida pode arruinar.
Quem a sabe manejar, nunca perecerá. Depois de expor o enigma, Farouk transformou a flauta em um teclado e, enquanto Christopher pensava na resposta da charada, ele tocava, sem parar, as notas musicais citadas, repetindo suas respectivas falas. Desse modo, depois de tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o fauno tornava a dizer: se acertar o enigma, poderá prosseguir. Em seguida, tocava Sol, Fá, Si, Sol, Fá, Ré, Mi, Dó e voltava a dizer: mas se a charada errar, tornar-se a pó. A cabeça de Cris estava fervendo por causa deste quebra-cabeça. Milhões de coisas passavam em sua mente. O que poderia ser a resposta do tal enigma? De repente, em meio a tantos pensamentos e memórias, o jovem se lembrou deste poema que sua mãe havia lhe contado quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Uma boa palavra lavra a terra daquele que quer ver o quanto a vida é bela. Uma boa palavra também promove uma boa energia para suportarmos com maestria tudo o que sucede em nossa travessia. Mas uma palavra ruim faz um indivíduo viver de modo chinfrim. Então uma palavra má pode sabotar qualquer indivíduo que neste mundo está a navegar. Todavia, palavras, sejam boas, sejam más, não ocasionam nada, a menos que sejam vivenciadas. Portanto, saibamos escolher que tipo de palavra iremos viver. Porque ainda que pássaros, sejam bons, sejam maus, sobrevoem a nossa mente, as nossas ações só acontecem de acordo com a decisão da gente. Sendo assim, feliz daquele que se mantém consciente. Após rememorar esse poema, assim que Farouk terminou de repetir, mas se a charada errar, tornar-se a pó, Christopher exclamou: palavra! A resposta da charada é palavra! O fauno, admirado com a resposta certeira do jovem, olhou fixamente em seus olhos e disse: Muito bem, rapaz, muito bem. Vês o desenho do joio e do trigo na porta da árvore? Pois bem, o joio simboliza as palavras ruins, enquanto o trigo faz alusão às palavras que são boas, motivadoras do bem e da lógica. Saiba que ambas são tidas como sementes que estão dentro de todo tipo de gente. E você, pelo visto, tem escolhido manifestar o trigo durante os dias que tens vivido. Então vá, continue percorrendo o caminho que conduz ao tesouro escondido. Assim que Farouk despediu-se do jovem, o símbolo do trigo, desenhado na porta da grande árvore, ficou brilhoso. Em seguida, a porta se abriu. E Christopher, rumo ao alvo, prosseguiu. Capítulo 9. O Quinto Guardião. Depois de passar pela porta daquela grande árvore, Chris andou um pouco e, mais uma vez, parou para fazer anotações em seu caderno. Registrou tanto o enigma proposto por Farouk, quanto a resposta que deu a ele. O jovem sentia em seu coração que em algum momento tudo aquilo que anotava poderia ter alguma serventia. Após guardar seus pertences na mochila, o rapaz continuou andando rumo ao baú. E enquanto caminhava, pensava: embora o tempo aqui em Siene pareça não existir, Nofa tinha razão. Não posso me esquecer que fora daqui tudo está ocorrendo como nós, humanos, estamos acostumados. Quanto tempo será que já passou? Como será que meus pais estão? E Aka, será que ainda dará tempo de ajudá-la? E o povo de Olimpas, o rei Akamon, Sansai, será que estão todos bem? Aqui é tudo tão mágico. Não sinto fome nem sede. Não sinto se estou envelhecendo. Realmente tenho que me manter atento a fim de não me distrair.
pois aqui é um bom lugar para se viver de brisa. Nofa tinha razão. Durante o tempo que andava e pensava nessas coisas, Chris percebeu que estava chegando ao fim da trilha que percorria, visto que não avistava a continuação do caminho. Será que já vou encontrar o tesouro? Pois me parece que estou chegando no final desta estrada, mas ainda não encontrei os demais guardiões. Que estranho, dizia o jovem enquanto se aproximava do final do caminho que seguia. Não demorou muito e... pimba! Eis mais um obstáculo para o rapaz. Se ele quiser continuar rumo ao baú, precisará voar até o outro lado. Afinal, a trilha que ele está percorrendo chegou ao fim, e a continuação do percurso em direção ao tesouro está justamente no outro lado da floresta. Ah, não! Como vou fazer para chegar do outro lado? Questionava o jovem. Não sei voar. Também não tem como colocar uma madeira daqui até lá, pois a distância é muito grande. De repente, quando Chris ergueu sua cabeça ao céu, avistou um ser que jamais imaginava encontrar durante sua existência. Ele era metade cavalo e metade águia, assemelhando-se a um cavalo de asas com a cabeça e membros superiores de águia. Sim, seus olhos contemplavam o voo de um hipogrifo. Que incrível! Nunca imaginei ver um hipogrifo! Exclamava o rapaz. Ele deve ser o quinto guardião. Não demorou muito, e aquele bicho pousou perto dele e, olhando fixamente em seus olhos, disse-lhe com uma voz bem grossa: Saudações, jovem mortal. Eu me chamo Gabel e vivo por estas redondezas de Siene. É admirável ver um mortal por aqui. Afinal, nunca vi alguém ficar vivo após dialogar com Edekel. Qual é o seu nome? De onde veio e por que está em Siene? Chris, deslumbrado com a magnitude de Gabel, olhou em seus olhos e respondeu: Me chamo Christopher, sou da cidade de Olimpas e estou em Siene em busca do tesouro escondido. E por que procuras pelo baú? O rei Adan Arquilau, da cidade de Aca, pediu minha ajuda a fim de auxiliar seu povo. Ele acredita que o tal tesouro possa ser útil para colocar ordem em sua cidade, visto que ela está à beira de um colapso. E eu, como sigo fielmente a lei de minha cidade, que é o amor ao próximo, e como senti alegria em poder atender ao pedido de ajuda que me foi feito, então eis-me aqui. Gabel, examinando o jovem dos pés à cabeça e, maiormente, analisando cada palavra proclamada, disse-lhe: Nobre. Você me parece ser nobre. No entanto, toda nobreza precisa ser comprovada, com certeza. Quero dizer com isso o seguinte: se você chegou até aqui, sabe que não é tão simples prosseguir. Portanto, tenho um enigma para apresentar. E, se você o acertar, lhe concederei, por alguns instantes, a habilidade de voar. Por outro lado, se errar, das alturas irei te lançar e, certamente, morrerás. Diante daquelas palavras, Christopher respirou fundo e não demorou em dizer ao hipogrifo que estava pronto para o desafio. Afinal, a esta altura do campeonato, ele estava ciente que não poderia perder mais tempo. Sendo assim, após ouvir a resposta do jovem, Gabel disse: A coisa em questão possui 5 letras, então esteja atento se não quiser dar uma resposta besta. Ela está presente em toda sorte de gente, porém, acerca dela, nem todos estão conscientes.
Ela é uma ferramenta que pode proporcionar luz ou trevas. Logo, dependendo de como um sujeito a manuseia, terá ou não uma vida bela. Muitos a consideram como uma casa, outros como uma terra fértil. Todavia, independentemente de como alguém a veja, tudo dependerá do que o sujeito escolherá colocar dentro dela. Após expor a charada, Gabel inclinou-se, colocou suas patas dianteiras sobre os ombros de Christopher e voou com o rapaz. E, nas alturas, ele enfatizou: Se o enigma você acertar, lhe concederei por um momento o dom de voar. Por outro lado, se errar, desta altura irei te lançar e certamente morrerás. Se estando em terra firme já não estava nada fácil em pensar na resposta da charada, quem dirá sob o domínio de um hipogrifo, a uma altura incalculável e observando um enorme abismo embaixo de si? Sim, Christopher estava sob uma situação tensa. Contudo, mais uma vez o conselho de Sofia se fez presente em sua memória, ou seja, o jovem lembrou de manter-se atento e de não dar lugar ao medo. E, depois de controlar suas emoções, ele rememorou este conselho que o rei Acamon havia lhe dado quando ele tinha completado 14 anos de idade. Christopher, nunca se esqueça que aquele que conquista o domínio acerca de si próprio é maior do que alguém que governa uma cidade. E o domínio sobre si mesmo começa em uma coisa chamada mente. A mente é como uma ferramenta. Portanto, dependendo de como escolhemos manuseá-la, somos capazes de viver e ofertar o céu, ou podemos viver e oferecer o inferno. A mente também pode ser considerada como uma terra fértil. Então tome muito cuidado com as palavras, isto é, sementes que você cultiva, porque dependendo do que escolher, poderá ou não se tornar uma árvore de vida. Por fim, a mente é como uma casa, então você decide com que tipo de mobília irá adorná-la. Depois de relembrar desse sábio conselho, Christopher não pensou duas vezes e exclamou: Mente! A resposta do enigma é mente! Ao ouvir as palavras do jovem, Gabel subiu o mais alto que pôde e, antes de soltar o rapaz, apenas disse-lhe: Boa sorte, Christopher. Foi um prazer conhecer você. Enquanto caía, Chris sentiu um enorme desespero ao ver que estava se aproximando das pedras pontiagudas que estavam no abismo. Porém, quando estava chegando bem perto da ponta das pedras, uma força sobrenatural tomou conta dele, e foi graças a ela que ele conseguiu se equilibrar no ar e voar rumo ao outro lado da floresta. Após pousar do outro lado, o jovem olhou para trás e, mesmo sem ver Gabel, disse olhando para o céu: Gratidão, gratidão por tantos ensinos. Feito isso, pôs-se a caminhar rumo ao tesouro escondido. Capítulo 10. O sexto guardião. Agora que estava do outro lado desse N, Christopher estava mais empolgado. Afinal, só falta passar por mais 2 guardiões e, finalmente, encontraria o tão falado tesouro escondido. Contudo, antes de seguir rumo ao alvo, mais uma vez o jovem tirou de dentro de sua mochila seu caderno e caneta para fazer suas devidas anotações. Registrou o enigma proposto pelo hipogrifo e a resposta que deu a ele. Também escreveu o seguinte: é preciso manter-se em equilíbrio emocional, principalmente diante de uma situação que nos gera tensão. Gabel poderia ter me deixado em terra firme para eu pensar na resposta da charada, mas não. Ele me levou ao céu. Ele me colocou sob uma grande tensão. Sinto que ele queria ensinar que, mesmo estando sob pressão, é preciso manter-se em razão.
Que animal incrível! Após escrever tudo o que julgou importante, o rapaz guardou seus pertences dentro da mochila e pôs-se a caminhar. Enquanto prosseguia rumo ao tesouro, percebia que o cenário estava transmitindo uma energia fúnebre. Quanto mais andava, mais observava nos arredores crânios pendurados nas árvores, outros espetados nas madeiras que estavam fincadas no lado esquerdo e direito da estrada que percorria. Além disso, via que em alguns galhos das árvores tinham cordas amarradas, e nos galhos a qual elas estavam haviam placas com esta mensagem: é melhor se enforcar do que Nibás enfrentar. Christopher, intrigado com tudo aquilo, parou de andar e falou a si próprio: se ninguém nunca passou por Hiddekel, de onde vêm todos esses crânios? E quem será este tal de Nibás, ao ponto de ser melhor se suicidar em vez de, com ele, dialogar? Caramba, que coisa estranha! Depois de observar mais um pouco aquele cenário e pensar sobre tais coisas, Chris voltou a andar em busca do baú. Após uma longa caminhada, deparou-se com um enorme portão de aço, cuja fechadura tinha sobre si a cara de um bode. Ah, era só o que me faltava, exclamou o jovem. Como abrir isto se não tenho nenhuma chave? Enquanto mantinha-se em frente ao enorme portão e pensando em como poderia abrir ou destruir aquela fechadura, Chris começou a escutar passos nos arredores. Quando notou que os passos se aproximavam, uma voz grave masculina, em tom sarcástico, dizia: Ora. Veja o que temos aqui. Um verme em forma de gente. Um humano em busca do tão desejado baú escondido em Siene. Quem diria que eu veria um tipinho desses por aqui? Quando Christopher olhou para o lado esquerdo e viu o ser que estava saindo do meio das árvores e que, por sinal, falava com ele com tanto deboche, ele ficou pasmo. O que foi, palhaço? Perdeu a sua graça? Eu sou Nibás e vivo nestas redondezas de Siene. Por que procuras pelo baú? Se cruzar com animais falantes e interagir com seres tais como Sarai, Farouk e Gabel já eram coisas que geravam espanto, quem dirá conversar com uma coisa de aproximadamente 2 metros de altura, cuja estrutura corporal é parecida com a de um humano, só que com cabeça de bode, cauda, olhos como os de uma serpente venenosa, tronco, braços e mãos humanas, que por sinal eram muito fortes, e coxas e pernas de cavalo. Sim, essa era a aparência de Nibás. Como sabe que estou à procura do tesouro? Retrucou Christopher, esforçando-se para não balbuciar. Deixe de ser ridículo, rapaz! Não me venha com essas perguntinhas tolas! Acaso viria até Siene a fim de fazer um piquenique? É óbvio que todos os idiotas que vêm para esta floresta fazem isso em busca do tão falado tesouro escondido. No entanto, é a primeira vez que tenho a oportunidade de conversar com um verme como você. Afinal, nunca vi alguém adentrar Siene e passar por Hiddekel. Vamos, chega de enrolação! Por que procuras pelo baú? Me comprometi em ajudar o rei Ada Arquelau, da cidade de Akka, a trazer alguma solução para seu povo. O rei tem esperanças de que o tesouro que está nesta floresta gere harmonia e paz naquelas pessoas.
E por acaso você é da cidade de Aca? O maninho de meia tigela? Não, sou da cidade de Olimpas. Nibas, visando confundir a mente do garoto, disse: Qual é a serventia em ajudar uma cidade da qual você nem reside? Além disso, se sua família ainda é viva, eles não devem se importar muito com você. Aliás, nem o rei da sua cidade deve ligar para você. Nem esse tal de Adam Arquelau se importa contigo. Afinal de contas, você está aqui, arriscando a única coisa que tens, que é a sua vida. E ninguém se importou com isso. Você é só um objeto nas mãos dos seus semelhantes. Começo a ter pena de você. Escute aqui, rapaz. Provavelmente esse povinho de Aca deve ter alguma crença em uma divindade. Afinal, é muito comum vocês, humanos, terem diversas crenças. Então por que a divindade que eles veneram não os ajuda? Já parou para pensar nisso? Ao ouvir tais palavras, quis entrar uma confusão na mente de Christopher. Por um momento, o jovem ficou pensativo com relação ao afeto de seus pais e do rei Acamon. Também começou a refletir sobre o pedido de Adam Arquelau. Além disso, começou a pensar: por que o Deus que o povo de Aca tanto diz crer não faz algo por eles? Nibas, percebendo que o semblante do jovem já não estava tão radiante, aproximou-se mais ainda dele e, fitando-lhe os olhos, disse: Sabe os crânios que você viu enquanto caminhava até aqui? Eles são frutos de minha magia. E os tenho aqui para simbolizar o quanto os humanos estão mergulhados nas próprias ilusões, desejos, egoísmos e fantasias. Eles retratam o quanto vocês estão mortos, estão longe do bem. Sendo assim, o que esperar de alguém como você? Após ouvir tais palavras, Chris abaixou a cabeça. Uma tristeza começou a invadir seu coração. Talvez era melhor ter seguido o conselho das placas que viu nos galhos das árvores. Chateado com tudo aquilo, o jovem sentou-se em frente ao portão, abriu sua mochila, pegou seu caderno e começou a ler, sem ser em voz alta, tudo o que havia anotado até o prezado momento. À medida que ia lendo, sentiu uma força crescendo dentro de si. A partir daí, lembrou-se dos conselhos de Sofia e dos momentos de carinho que seus pais sempre lhe proporcionaram. Também rememorou o quanto o rei Acamon era amável com todos, sempre dando ao povo a liberdade de escolha. Além disso, lembrou-se de Hermes e da resposta que deu ao rei Adam Arquelau, quando este perguntou-lhe se tinha algo que ele poderia fazer ou dar como forma de agradecimento por causa da busca pelo tesouro escondido. Agora, com um semblante cheio de ânimo, Chris guardou seu caderno na mochila, levantou-se do chão e, olhando fixamente nos olhos de Nibas, disse com muita convicção: "Você está errado! Tem um povo que me ama, esperando por mim lá fora. Também há um rei precisando de minha ajuda para trazer paz ao seu povo. Povo este que venera um ser que, na verdade, desconhecem. E não, eu não sou um objeto nas mãos de ninguém, porque tudo o que faço é com consciência. Eu sou como o sol, brilho sem esperar lucros ou elogios." Nibas, surpreso com a atitude do rapaz, após bufar, disse: Pelo visto, você não é tão simples de vencer.
Não esperava uma atitude dessas. Antes aguardava ver seu corpo pendurado em uma das árvores, como forma de lembrança. A lembrança do dia em que eu conversei pessoalmente com um sujeito medíocre. Mas não, você não parece ser comum. A propósito, um sujeito ordinário nem teria chegado até aqui. Eu deveria ter ponderado sobre isso. Qual é o seu nome? Aquele que até então só usava palavras pejorativas para referir-se ao rapaz, agora demonstrava um certo respeito por ele. Christopher, me chamo Christopher, respondeu o jovem com muito orgulho. Realmente parece ser diferente, Christopher. Que tal enfrentar um desafio para provar isso? Se aceitar e desvendar a charada que irei proclamar, o portão se abrirá a fim de que o baú possas encontrar. Porém, se você errar o enigma, sua morte será minha relíquia. Desafio aceito, Nibás, pois tenho uma missão a concluir e não estou disposto a falir. Nibás, com um semblante de satisfação, disse: Ótimo! Desvende isto, se é que realmente és um humano evoluído. A coisa em questão é dada para todos os mortais de maneira igual, sem exceção. A maioria a usa de forma superficial, enquanto pouquíssimos usam-na de modo sensacional. Quem vive distraído transforma o objeto em pauta em um inimigo, mas quem mantém-se consciente e atento vê nele uma máquina de enriquecimento. 5 letras formam o seu nome, e quem faz dele seu amigo vive de maneira nobre. Após lançar o desafio, enquanto Chris pensava na resposta, Nibás ficava andando, bem devagar e pisando firme, de um lado para o outro. Às vezes caminhava em volta do jovem, e isso fazia falando, sem parar, a frase: É melhor se enforcar do que Nibás enfrentar. Embora Nibás estivesse tentando desestabilizar o lado emocional do jovem, este não se intimidava. Sim, Christopher estava com um medo muito bem controlado. Afinal de contas, a esta altura do campeonato, ele estava muito focado em cumprir com sua missão. E enquanto pensava em qual seria a resposta daquela charada, sua mente lhe trouxe uma memória. Era a lembrança de um dia em que estava sentado na grama junto ao seu pai, e este, olhando para as árvores, pássaros e tudo que estava em volta, dizia-lhe: Meu filho, nunca se esqueça que todos os seres humanos são presenteados com uma coisa chamada tempo. E enquanto uns usam deste presente para se comportar insensatamente, outros buscam viver e semear frutos conscientes. Então esteja atento ao modo que você utiliza do tempo e nunca se esqueça que ele jamais volta. Portanto, procure estar sempre alerta e faça bom uso do seu agora. Após rememorar esse sábio conselho de seu pai, Chris, ao notar que Nibás parou bem na sua frente e terminou de falar "é melhor se enforcar do que Nibás enfrentar", disse com muita convicção: Tempo! A resposta do seu enigma é tempo! Nibás, surpreso com a resposta certeira do jovem, disse em um tom surpreso: Muito bem, Christopher. Muito bem. Você realmente não é como a maioria dos humanos. Há algo em seu interior que o faz perceber o que verdadeiramente é digno de atenção. Sim,
O tempo é dado para todos de maneira igual. E como a maioria é leviana, medíocre e fútil, então ela não faz bom uso dele. Mas você não é como a maioria, porque se fosse, nem aqui estaria. Ou seja, jamais teria chegado até mim e se comportado como se comportou. Vá, Christopher, continue rumo ao baú, pois você é digno de contemplar o que tem dentro dele. Depois de dizer tais palavras, Nibás bateu palmas e, em seguida, o enorme portão se abriu. Assim, Christopher, rumo ao alvo, prosseguiu. Capítulo 11. O sétimo guardião. Depois de ter passado pelo portão e ter se distanciado bastante dele, Christopher parou de andar, sentou-se no chão, abriu sua mochila, pegou seu caderno e caneta e começou a escrever tanto o enigma proposto por Nibás quanto a resposta dada a ele. Também anotou o seguinte: se quiser ter boas lembranças, tenha boas ações. Não adianta desejar ter a mente com boas memórias, se no agora só é vivido coisas que magoam, entristecem e que desgostam. Se as pessoas que me amam não tivessem tido boas atitudes para comigo, certamente eu não lembraria delas com carinho. E, sem dúvida, Nibás teria me vencido, pois teria conseguido me induzir a um suicídio. Se não fossem as boas lembranças, acho que não teria refutado ele com tanta convicção e esperança. Após escrever tudo o que julgou necessário, o jovem guardou seus pertences na mochila, levantou-se e pôs-se a caminhar. Estava empolgado, pois agora faltava só um guardião, e, então, veria o tesouro tão procurado. Diferente do cenário que encontrara quando se aproximava do encontro com Nibás, agora contemplava um ar leve, árvores e flores muito belas. Sentia uma energia que proporcionava calmaria. Quanto mais andava, mais tudo admirava. Era o cenário mais belo comparado a tudo que tinha visto em Siene. À medida que ia caminhando, Chris percebeu que a trilha, que até então era reta, agora estava ficando íngreme. E quanto mais ele subia, mais animado se sentia. Afinal, em breve encontraria o tão falado tesouro escondido. Depois de andar muito, viu que estava se aproximando de uma caverna. E antes de entrar nela, ele disse a si mesmo: seja lá o que estiver protegendo o baú, estou pronto para concluir minha missão. Após entrar na caverna e conforme andava lá dentro, além de sentir uma calmaria tão grande, o jovem via que a iluminação daquele lugar era graças aos inúmeros vagalumes que viviam por lá. Era tudo tão bonito, pois tinha pirilampo que emitia luz na cor rosa, outros na cor verde, outros na cor azul claro, outros na cor amarelo, outros na cor branca. Era fantástico contemplar tal luminosidade. De repente, depois de andar muito dentro daquela caverna, lá estava ele, em cima de uma linda mesa de pedra. Ali está o tesouro! Sim, é o baú! Dizia o rapaz com muita empolgação. Todavia, antes que o jovem se aproximasse da mesa, alguém que estava atrás dele falou com uma voz grave e masculina. Saudações, jovem guerreiro. É a primeira vez que um humano chega até aqui. Quando Christopher virou para trás e olhou quem falava consigo, ele ficou paralisado. Nunca imaginou estar cara a cara com um centauro, ainda mais um que tem o rosto de um felino, assemelhando-se ao de um leão. Eu sou Oséias, o sétimo e último guardião do baú.
assim que você entrou nesta caverna, eu, que costumo ficar escondido entre as árvores que ficam próximas da entrada daqui, segui você. Qual é o seu nome? De onde és? E por que veio até aqui em busca do tesouro? Disse o centauro, fitando os olhos do rapaz. Cris, admirado com a magnificência de Oséias, respondeu: Me chamo Christopher, sou da cidade de Olimpas e estou em busca do baú porque o rei Adam Arquelau, da cidade de Aca, tem esperança de que o tal tesouro possa ser útil a fim de estabelecer a paz em sua cidade. Ele pediu minha ajuda e eu quis ajudá-lo. Em outras palavras, sigo fielmente a lei de minha cidade, que é o amor ao próximo. E como senti sinceridade no pedido de Adam, então eis-me aqui. Oséias, após olhar o rapaz dos pés à cabeça, andou em direção ao baú. Após parar ao lado deste, olhou para o jovem e disse: Se chegaste até aqui, certamente tens boa intenção em teu coração. Além disso, mediante tudo o que passou, todos os desafios enfrentados, com certeza você deve ter extraído muitos aprendizados. E cada um deles tornou-te mais forte. Diga-me, Christopher, quando olhas para um ser como eu, um centauro, o que passas em tua mente? Ou seja, que tipo de representação vês em mim? Oséias era um centauro robusto, firme no falar, exalava grandeza até no jeito de andar. Ademais, Oséias era um centauro diferente, pois seu rosto era como o de um leão. E Christopher, admirado com a magnitude dele, olhou em seus olhos e respondeu: Equilíbrio. Todas as vezes que penso em um centauro, e ainda mais agora tendo a honra de estar cara a cara com um do seu tipo, vejo que representas o equilíbrio. Tu és símbolo de equilíbrio entre a natureza humana e a natureza animal. E é disso que nós, humanos, precisamos. Porque todo ser humano possui instintos humanos e instintos animais. E é preciso equilibrar tudo isso para que haja um convívio harmonioso. Oséias, satisfeito com a resposta certeira do jovem, colocou as mãos sobre o baú e disse: Exatamente, Christopher. Um centauro nada mais é do que um símbolo de equilíbrio entre ambas naturezas que os mortais carregam. Em outras palavras, representamos o domínio de uma mentalidade mais elevada sobre uma mentalidade animal. Uma mentalidade animal age por impulsos, não mede consequências. É como um cavalo desenfreado. Por outro lado, uma mente elevada controla os próprios impulsos, fazendo apenas o que tem que ser feito e na hora em que tem que ser feito. Por isso, nosso tronco, braços e cabeça normalmente se assemelham com as de um humano, enquanto o resto é de um cavalo. E quando um centauro possui um rosto como o meu, isso significa que o sujeito atingiu um nível extraordinário de poder, liderança, coragem, bravura, sabedoria, justiça e afins. Então, a aparência de um centauro, em especial de um como tu, é assim justamente para mostrar que a mente elevada está totalmente acima da mentalidade animal, correto? Questionou o rapaz. Isso mesmo, Christopher. Após 1 minuto de silêncio, Oséias, ainda com as mãos sobre o baú, disse: Suponho que você esteja esperando eu lhe propor algum desafio, a fim de ver se és ou não apto para tomar posse do que contém dentro deste baú.
Mas isso não será preciso, pois só quem é limpo de mão e puro de coração poderia chegar até aqui. Venha, rapaz, venha ver o que há dentro do tão falado baú de Siene. Christopher, cheio de júbilo e com um semblante radiante, andou em direção ao baú. Quando ficou de frente com ele, Oséias lentamente o abriu. E lá estava o tão desejado tesouro escondido. Um espelho de mão moldado em ouro, com um lindo diamante fixado na parte superior da moldura. Enquanto Cris segurava-o e contemplava o próprio reflexo, Oséias, colocando uma de suas mãos no ombro direito do jovem, disse: Christopher, você tem se mostrado verdadeiro, puro e maduro bastante para entrar em Siene, principalmente pelo motivo que o trouxe até aqui. Olhe para você, um homem genuíno, um legítimo guerreiro, um verdadeiro rei. Pois diante de cada etapa experienciada, diante de cada enigma e situação embaraçosa que viveste aqui na floresta, você conseguiu dominar a si mesmo. Soube contornar as situações com muita coragem e sabedoria. E tudo isso porque sempre esteve disposto a olhar para si próprio. Christopher, as pessoas lá fora vivem perturbadas porque se esquecem de olhar para elas mesmas. Elas vivem buscando fora aquilo que deveriam procurar dentro delas. E é justamente isso que este tesouro representa. Em outras palavras, o ouro simboliza a perfeição, a iluminação, o conhecimento, a nobreza, a realeza, a imortalidade e o fogo purificador. Enquanto o diamante representa a verdade, a pureza, a dureza, a maturidade, a fidelidade e, semelhante ao ouro, a imortalidade. E tudo isso está dentro de cada um de nós. Basta olharmos para nós mesmos com sinceridade, pureza e sem o filtro do ego oriundo da mentalidade animal. Depois de uns minutos de silêncio, Christopher parou de se olhar no espelho e fitou os olhos de Oséias. E este, a fim de encerrar seu discurso, falou: Só sai de Siene aquele que não teme, Christopher. E você está mais do que apto para sair daqui e transmitir ao povo de Aca as palavras certas, a fim de que eles se arrependam dos maus caminhos e, como resultado, vivam em harmonia. Tu és o primeiro mortal a entrar em Siene, vencer os enigmas propostos pelos guardiões e, por fim, contemplar a preciosidade que há milênios ficava dentro deste baú. Sim, Christopher, por causa de tudo que enfrentou e venceu, pudeste encontrar a riqueza, o tesouro que habita e reluz dentro de ti. Agora vá, jovem guerreiro, foi um prazer conhecê-lo. Vá em paz, pois a força está com você. Após dizer tais palavras, Oséias retirou sua mão do ombro do rapaz e, num passe de mágica, conjurou um portal dentro da caverna, a fim de que Christopher passasse por ele e ficasse fora de Siene. Gratidão por tudo, Oséias, disse o rapaz com muita ternura. Aliás, gratidão a todos de Siene, pois aqui eu aprendi a ser cada vez mais maduro e consciente. Após dizer tais palavras, Christopher guardou o espelho em sua mochila e, com o coração transbordando de alegria, passou pelo portal.
Capítulo 12. O Retorno. Assim que passou pelo portal, Christopher se viu no mesmo lugar que havia se encontrado com Sofia, e, quando olhou nos arredores, avistou Sansai próximo de uma árvore, muito bem cuidado, esperando por ele. Que prazer em vê-lo, Sansai, dizia o jovem enquanto se aproximava do cavalo. Quando chegou perto de Sansai, notou que Sofia estava em cima dele e, com muita alegria, ele exclamou: Sofia! Que satisfação em vê-la! Deu tudo certo lá dentro. Aprendi coisas formidáveis. Foi uma experiência incrível. E rendo graças a você, pois seus conselhos foram fundamentais. Além disso, lhe agradeço por ter cuidado de Sansai. Sofia, contente em ver que o jovem conseguiu sair de dentro de Siene, disse-lhe: Oh, Chris, é extremamente satisfatório vê-lo novamente. Você ficou 12 dias lá dentro. 12 dias? Interrompeu o rapaz. Sim, Chris. Passaram-se 12 dias desde que você adentrou em Siene. Mas o importante é que estás aqui. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? E é nítido que o rapaz que entrou não é o mesmo que saiu. Seu semblante está radiante, sua postura está mais robusta. Tenho certeza de que tens a solução para os problemas de Aka. Então vá em paz, Christopher, pois há muitas pessoas esperando por ti. Foi um prazer conhecê-lo e poder ter estado na companhia de um cavalo tão amável como Sansai. Adeus, jovem guerreiro. Gratidão por tudo, Sofia. Gratidão, disse Chris. Depois dessa despedida, Sofia saiu de cima de Sansai e voou para bem longe, enquanto Christopher subiu no cavalo rumo à cidade de Aka, pois ele sabia que ainda precisava concluir sua missão antes de retornar a Olimpas. As coisas em Aka estavam cada vez mais tensas, e o rei, contando os dias no calendário, falava para Hermes. Hermes, já faz muitos dias que aquele jovem não dá um sinal de vida. Temo que o pior tenha acontecido. Nunca ouvi falar de um humano que, após entrar naquela floresta, saiu vivo. Estou começando a pensar que foi um erro pedir a ajuda daquele rapaz. Já não basta o povo daqui estar perecendo e agora um jovem de uma cidade nobre pode não estar mais vivendo. Vamos tentar manter a calma, meu senhor, disse Hermes. Christopher me pareceu ser um jovem sagaz. Não creio que tenha morrido. Sinto em meu coração que ele está vivo, muito vivo. Hermes, hoje completa 14 dias que ele não aparece. Como quer que eu fique calmo? De repente, quando Hermes olhou para fora do castelo através de uma janela, avistou Christopher montado em Sansai e dentro da cidade. Majestade! Majestade! Exclamava Hermes. Christopher voltou! Vem aqui na janela ver! Ele voltou! Adam Arquelau, com o coração cheio de alegria, disse: Rápido, Hermes! Vá ao encontro dele e o traga aqui! Vamos ver o que ele tem a nos mostrar ou a nos dizer! Hermes, sem demora, fez como o rei havia mandado. Quando retornou com Christopher, o rei, abraçando o jovem, disse com muita alegria: Que satisfação em vê-lo! Hoje estava completando 14 dias sem você dar notícias. Eu já não sabia mais o que fazer. Mas que bom que está vivo. Sim, majestade, disse Christopher. Estou vivo, e mais vivo do que nunca. Fiquei 12 dias dentro de Siene, e gastei mais 2 dias para retornar para cá. Tive experiências sublimes dentro e nos arredores de Siene. Agora, Vossa Excelência, peço que dê ordem para que todos os habitantes da cidade se reúnam lá fora, pois elevarei minha voz e transmitirei a todos vocês a primazia do tesouro que encontrei. O rei, de prontidão, acatou o pedido do jovem. Depois de algumas horas, quando todos estavam reunidos lá fora, Hermes deu para Christopher um alto-falante, e o jovem, da sacada do quarto do rei, de onde podia avistar todo o povo, disse: Povo de Aka, prestem muita atenção.
Durante muito tempo, vocês têm vivido perdidos e iludidos em diversos desejos destrutivos. Criam, promovem e usufruem de muitas coisas nocivas e pervertidas. Depois ficam de um lado para outro, clamando por socorro. Chegam a fazer diversos rituais e cerimônias inúteis, com a esperança de Deus lhes dar paz. Mas vocês clamam e veneram só de boca um ser que desconhecem. Aliás, o mundo está repleto de alma faminta que, mesmo estando em presença do pão da vida, passam fome. Homens morrem à procura do Deus que vive dentro deles. Povo de Aca, é doado para todos nós um mesmo donativo, que se chama tempo. Também nos é dado uma ferramenta muito poderosa, chamada mente. E o que cada um de vocês tem feito com esses presentes? Vós tendes vivido mergulhados em ilusões, fantasias e egoísmos. Por isso dão à luz para diversas palavras malignas e sem um bom sentido. As pregações, músicas, poemas, ensinos, tudo está cheio de malefícios. Porém, há como reverter tudo isso. Basta cada um de vós, a partir de agora, viver em equilíbrio. Coloquem sua natureza mais baixa sob o domínio da natureza mais elevada, pois assim deixarão de agir pelos impulsos de uma mente abestada. Olhem para si próprios, cada um de vocês. Vivam o autoconhecimento durante cada relacionamento e verão o verdadeiro amor operar desta vez. E lembrem-se, a coisa tem jeito quando nos dedicamos com toda a força que carregamos dentro do peito. Então, a partir de agora, arrependam-se de seus maus caminhos, ou seja, mudem vossa mentalidade, palavras e atos, pois assim deixarão de vibrar idiotices, vitimizações e grosserias, para emanar em harmonia, união, paz e alegria. Após ouvirem tais palavras, todos aplaudiram Christopher. Todos, do menor até o maior, homens e mulheres, incluindo o rei, aplaudiam o jovem. Certamente, cada palavra proclamada foi como uma flecha dentro do coração de cada habitante de Aca. Adam Arquelau, satisfeito com todos aqueles aprendizados, pegou o alto-falante das mãos de Cris e disse: A partir de agora, a paz reinará nesta cidade. Então nosso lar não se chamará mais Aca, mas sim Salém, pois Christopher trouxe a nós sábios ensinos vindos do além. E não para por aí, pois quando eu morrer, Christopher ficará no meu lugar, visto que ele é digno desta cidade governar. Agora vão, amados habitantes, vamos fazer bom uso do agora, já que ele é, de fato, um presente para fazermos as coisas de modo diferente, a fim de vivermos ajuizadamente. Ao ouvir as palavras do rei, o povo foi ao delírio. Todos ficaram satisfeitos com tudo aquilo. E enquanto a população voltava aos seus respectivos lares com uma mentalidade renovada e, como resultado, disposta a cuidar bem de si própria, Christopher olhou para o rei e disse: Gratidão, Vossa Majestade. Pode ter certeza que sempre farei o meu melhor, pois sou como o sol. Agora vou retornar a Olimpas, pois tenho saudades do povo e rei de lá, sem contar a minha família. Sou eu quem lhe devo graças, Christopher. Tenho certeza que, quando eu partir, você cuidará muito bem daqui. Mas, por ora, vá em paz para Olimpas, e não se esqueça que, em algum momento, tu serás o rei de Salém, esta cidade rejuvenescida. Após despedir-se de Adam e de Hermes, Cris subiu em Sansai rumo a Olimpas e, quando chegou lá, após horas cavalgando, foi recebido com muito amor por todos, em especial pelo rei e seus pais. E, assim, tudo terminou em paz.